Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula do Fractal Revisa. Hoje nós vamos ver um assunto dentro do conjunto dos números inteiros. E temos aqui duas questões que inclusive está na nossa lista, tá? A primeira delas costuma bugar um pouco a cabeça de vocês, então prestem atenção no enunciado. O termômetro eletrônico desta câmara fria estava com defeito, mostrava 4 graus acima da temperatura real. Então veja, considere-se que isso aqui é a nossa câmara fria, marcando menos 44 graus. Pergunta, letra A. Qual era a temperatura real nessa câmara? Então, como que a gente vai ter que raciocinar? Nós vamos imaginar um termômetro. Aqui eu coloquei na horizontal, mas o raciocínio é o mesmo. Então, nós temos aqui a temperatura em graus Celsius, né? Temos aqui a temperatura da câmara, que é menos 44 graus. E ele está dizendo que a temperatura, como ela está marcando 4 graus acima da real, da temperatura real, então o que nós temos que fazer? Nós temos que utilizar a temperatura que foi dada, que está aqui na câmara, e adicionar 4 graus. Por quê? Porque ela está, digamos assim, mais quentinha a temperatura lá, ela não está correta. Então, para diminuir essa temperatura, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que deslocar nesse termômetro para a esquerda, né? Quanto mais para a esquerda, menor é o número, ele diminui. Então, se são 4 graus, a gente conta aqui, ó, menos 44, então menos 45, menos 46, menos 47, menos 48 graus. As pessoas às vezes confundem e acham que se está 4 graus a mais, a resposta seria menos 40, então cuidado para não se enganar nessa, tá? Na letra B, nós temos o seguinte: qual era a temperatura real quando o termômetro dessa câmara mostrava menos 2 graus? Então a gente volta lá no enunciado. Quantos graus que ela está marcando errado? São 4 graus acima da temperatura real. Então a gente faz o mesmo raciocínio. Olha só, temos aqui o termômetro, temos aqui a temperatura que está marcando lá no visor da câmara, menos 2. Se está 4 graus a mais, então nós temos que voltar nesse termômetro. Então a gente volta 4 vezes, olha só. Então menos 2 aqui, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Então a temperatura, quando a câmara está marcando 2 graus negativos, é menos 6 graus, ok? Então, vamos para a próxima questão da nossa lista. Aqui a gente vai dar ênfase para a questão dos subconjuntos do conjunto Z, tá? Do conjunto dos números inteiros. Temos que ter muita atenção com questão aos símbolos, então é uma questão que trabalha bem a linguagem simbólica. E aí a gente aproveita para dar uma revisadinha nesses símbolos, tá? Vocês têm uma lista, que tem uma lista dos símbolos mais utilizados. No caso deste exercício, eu coloquei aqui somente os que são utilizados no exercício. Mas em comparação à intersecção que nós vamos usar, só para a gente dar uma revisadinha, temos aqui o símbolo da união, também chamado de reunião. O símbolo de pertence, o símbolo tal que, o símbolo do conjunto dos números inteiros, que já é conhecido bastante de vocês, o símbolo maior ou igual que, e o símbolo menor que. Então, esses são os símbolos que vão ser utilizados na resolução desse exercício. Então, vamos lá para o enunciado. Sejam os conjuntos A e B. Quem compõe o conjunto A? Nós temos, primeiro, vamos lembrar que quando nós temos chaves, isso é a representação do conjunto. Então, nós temos aqui, ó, o conjunto A. O que compõe esse conjunto? Todos os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que esses números sejam maiores ou iguais a menos 4. Lembrando que esse espacinho fica aberto sempre para o lado do maior número, ok? E o nosso conjunto B é formado por todos os elementos, todos os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que esses números sejam menores que mais 5. O que ele pede? Na letra A, o enunciado pede o seguinte: assinale em uma reta numérica inteira, os elementos que pertencem ao mesmo tempo aos conjuntos A e B.
Bom, então vamos aqui primeiro definir que é a nossa reta numérica inteira. A reta numérica inteira é porque ela representa o conjunto dos números inteiros. E recordando, quem que compõe o conjunto dos números inteiros? O conjunto dos números naturais, que é o zero e todos os positivos, mais os negativos. Então, isso forma o conjunto Z. Bom, vamos analisar o primeiro conjunto. Quem são os valores x que são maiores ou iguais a menos 4? Bom, para ser maior, sempre para a direita esses números aumentam. Então, o menos 4 está aqui. Então, maior que ele seria isso aqui, ó. Então, nós fazemos a chamada achúria, que vocês já conhecem, nessa reta. Então, todos os números maiores ou iguais a menos 4 estão para a direita. Detalhe, quando esse símbolo tem essa igualdade, significa que o menos 4 compõe esse conjunto, tá? Então, maiores ou iguais a menos 4, inclusive o menos 4. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui e para a gente lembrar sempre disso, a gente põe uma bolinha fechada, ok? Bom, a primeira parte está pronta. Agora vamos colocar na mesma reta, que é o que ele pede, os elementos do conjunto B. Então, nós vamos colocar todos os valores que sejam menores que mais 5. Então, localizamos o mais 5 aqui. E para ser menor que ele, lembra, menor sempre para a esquerda. Então, são todos os valores à esquerda do mais 5. Então, nós temos isso aqui, ó. Esses valores são todos menores que o mais 5, concorda? Bom, aqui nós não temos a igualdade, portanto, o mais 5 não compõe esse conjunto, tem que ser somente os valores menores que ele. E como que eu vou lembrar disso? Você vem aqui e coloca uma bolinha aberta, porque isso indica que o mais 5 não pertence a esse conjunto. Certinho? E assim a gente responde a letra A dessa questão. Vamos para a letra B. Nomeando os elementos, então agora eu preciso nomear cada elemento desses dois conjuntos. Nomeando os elementos, escreva o conjunto A intersecção com B. Então, o que é a intersecção? São todos os valores que pertencem ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Então, aqui, o que a gente observa olhando essa reta numérica inteira? Que os valores que pertencem aos dois ao mesmo tempo vai do menos 4 ao mais 5. Essa parte aqui não. E essa parte à esquerda do menos 4 também não. Então, vamos enumerar todos esses valores. Se é um conjunto, nós temos que colocar entre chaves, certinho? Então, vamos lá. Menos 4 pertence ao conjunto? Pertence, bolinha fechada. E aqui nós temos o símbolo do maior ou igual. Então, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Por que até o mais 4? Porque o mais 5 não pertence ao conjunto, lembra? Não tem a igualdade aqui, ok? E mais um detalhe que pode surgir em algum momento, em algum exercício para você. Se nós tivéssemos um asterisco aqui no Z, o que representa? Representa que o 0 não faz parte desse conjunto. Mas não é esse caso, tá bom? Letra C. Escreva o conjunto A inter B na forma simbólica. Então, nós representamos o conjunto A intersecção com B, nomeando os elementos, que é uma forma, e agora nós vamos representar o mesmo conjunto usando símbolos, tá? Nós vamos unir esses dois conjuntos em um só. Então, vai ficar da seguinte forma. O conjunto A inter B é igual. Então, abrindo as chaves, né? Então, o que nós temos nesse intervalo aqui? Nós temos todos os números que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que esses números são, concorda que eles são maiores que menos 4?
lembrando ou igual, ao mesmo tempo que esses números deste intervalo são menores que mais 5, porque está à esquerda do mais 5. Então, menores que mais 5. Certinho? Existe uma outra forma de escrever esse conjunto em linguagem simbólica? Na verdade, nós temos aí 4 formas. Vamos ver mais uma. Como que eu poderia escrever, e que também está correto, o conjunto A inter B, da seguinte forma. Eu quero todos os elementos que pertencem ao conjunto dos números inteiros, tal que esses números são maiores ou iguais a menos 4 e menores ou iguais a mais 4. Concorda? Por quê? Qual que é o próximo inteiro que não seja o 5? É o 4. E você também está percebendo que o mais 5 não entra no conjunto, até porque não tem a igualdade aqui. Então, o próximo inteiro, o 4. O 4 faz parte do conjunto. Se ele faz parte do conjunto, a gente já pode utilizar e deve o símbolo aqui com a igualdade embaixo, ok? Então, turma, bom estudo para vocês e até a próxima aula do Fractal Revisa.